Bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus. Você, minha irmã, meu irmão, estamos aqui para a 10ª lição do nosso curso de hermenêutica. Hoje vamos estar falando sobre figuras de linguagem simples. Amém? Eu sou o pastor Adriano Cunha e já de antemão peço para que você dê um joinha aí, também se inscreva no canal e se você gostar do nosso conteúdo, envie ele para outras pessoas para estar impulsionando nosso canal e alcançando mais pessoas. Amém? Vamos entrar na palavra aqui, no estudo. Como estudamos no início deste curso, Deus destinou a Bíblia aos homens e não a ETs. Sendo assim, devemos respeitar as regras de interpretação. Um ponto muito importante da interpretação é o uso das figuras de linguagem. Vamos ver como as figuras de linguagem simples são utilizadas nas Escrituras. Amém? Deus fez a Bíblia de uma maneira compreensível ao homem e nós usamos essas ferramentas para estar compreendendo o texto. Ferramentas essas simples, por exemplo, que nós utilizamos para compreender qualquer texto, por mais complexo ou simples que ele seja. Beleza? Vamos entrar aqui na primeira figura que diz aqui, ó, simile, né? Aqui no recurso da NASA de altíssima definição, comparação direta, tá? Comparação direta. Comparação direta, né? Simile é uma comparação direta, utiliza palavras como assim e como, né? Simile vem da palavra similis. Tá aqui, ó, recurso da NASA de altíssima definição, para você entender. Palavra simile, que é latim, beleza? Deu para ver aí? Então, simile, ela vem da palavra similis, que quer dizer semelhante, né? Parecido. Exemplo, você come como um porco, né? Tem gente que come como um porco, né? Assim como um rato, você se esconde, né? Ou você é forte como um touro, você é corajoso como um leão, né? São coisas relacionadas a símbolo, ou seja, uma comparação direta. Vamos ver aqui exemplos bíblicos. É como um grão de mostarda, né? É como um grão de mostarda, né? Comparando aqui a pessoa a um grão de mostarda. Marcos 4:31. Eis que vos envio como cordeiros. Lucas 10:3. Faça uma experiência, procure exemplos de símbolo em sua Bíblia, né? Veja um texto bíblico aí que você já esteja lendo, ou comece a ler aí um texto bíblico e comece a analisar e buscar as símbolos aí para você estar exercitando. Se você quiser escrever aí no nosso comentário, pode fazer isso. Se quiser, pode mandar para o nosso e-mail, é só entrar na descrição aí e mandar para o nosso e-mail, beleza? Então, o que acontece? A símbole é uma comparação direta, né? Está comparando de uma forma direta. Agora, nós temos a comparação indireta, que é a metáfora. Aí, ó. Recurso da NASA de altíssima definição, metáfora. Não é verdade? Comparação indireta. É a comparação indireta. Ela é igual a símbolo, sendo que a comparação é indireta. Exemplo, o Senhor é meu pastor. Salmo 23:1, ou seja, as características do pastor de ovelha, né? Cuidadoso, amoroso, dedicado, abnegado. Assim também é o nosso Senhor, correto? É uma comparação indireta. A sua verdade é escudo. Salmo 91:4, ou seja, a palavra de Deus é um escudo que nos blinda contra o mal, contra os ataques do maligno, né? Contra as falsas doutrinas, que nos ajuda a traçar o caminho do céu. Procure outros exemplos na sua Bíblia, né? Veja um texto bíblico e comece a procurar exemplos de metáfora. Você pode escrever aí, pode mandar para o e-mail, beleza? Antropomorfismo, olha que palavra grande, né? Língua portuguesa é uma maravilha, mas graças a Deus nós temos aí o recurso da NASA de altíssima definição, né? Que está aí dando aí, ó, antropomorfismo, dá a Deus características humanas, né? Recurso da NASA, ele ajuda bastante, né? Não é verdade? É um tipo especial de metáfora que trata Deus com características humanas, né? Que retrata Deus com características humanas, ou seja, como se ele tivesse corpo físico, sentimentos e emoções humanas. Exemplo, boca, 1 Reis 8:24. Olhos, Salmo 34:15.
Procure em sua Bíblia exemplos de antropomorfismo, né? Falamos de sentimentos também. Deus, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos também, embora sejam sentimentos mais elevados, né? Não como um homem, mas sentimentos mais amplos, maravilhosos e sublimes, né? E sobrenaturais, beleza? Só para a compreensão melhor dos irmãos. Então, aqui no antropomorfismo, mostra Deus tendo boca, né? Tendo olhos, e né? Não é assim, ele não tem um corpo físico, né? Deus é um espírito, mas ele pode se materializar se assim ele desejar. E nós vemos aqui essa interpretação, né? Interpretação utilizando o antropomorfismo. Personificação, né? O que seria personificação? Objetos e animais são comparados a homens. Aqui o recurso da NASA, viu? Personificação. Objetos e animais são comparados a homens. Vemos aqui, ó. Descreve conceitos locais, objetos e animais com características humanas. Por exemplo, os montes e os outeiros exclamarão. Isaías 55:12, né? Monte outeiro não fala, né? Não exclama, mas é uma figura de linguagem, aqui, um recurso para poder ser utilizado no texto. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. Tiago 1,15, né? Concupiscência é uma atitude, né? Um feito, né? Um desejo, vamos dizer assim, e ela não vai conceber, mas é uma figura de linguagem aqui para poder ilustrar o texto, né? Procure mais exemplos em sua Bíblia, né? O grande problema das pessoas lerem a Bíblia e quererem achar tudo ao pé da letra elas começarem a acreditar em coisas que, na verdade, elas não existem, né? São apenas figuras de linguagem, né? Interpretações, né? Para você poder ilustrar o texto, na verdade, ou enfatizar algumas coisas. E muitas pessoas, elas querem ou ver de uma forma extremamente literal, ou alegorizar tudo, achar que tudo é uma grande alegoria. Nós vamos estar estudando isso aí para frente, beleza? Metonímia. Metonímia. Aí. Metonímia. Troca o nome por outro. Né? Recurso da NASA aí, ajudando bastante. Essa figura utiliza o nome no lugar de outro, sem mudar o significado. Exemplo. Casa Rosada, em lugar de governo argentino. Planalto, em lugar de governo brasileiro. Se nós fôssemos falar do governo norte-americano, poderíamos usar Casa Branca, não é verdade? E também compreenderíamos que estaremos falando do governo norte-americano. Na Bíblia, vemos o nome Jacó sendo usado no lugar da nação hebraica ou Israel. Veja esta aplicação. Os altos de Isaac são assolados, né? Amós 7:9. Então, nós vemos aqui também Isaac sendo usado para tipificar aqui a nação de Israel, né? A nação de Israel. Isaac foi utilizado representando a nação de Israel. Procure na sua Bíblia outros exemplos. Isso aí você vai achar com muita facilidade. Você vai pegar um texto, principalmente lá texto do Antigo Testamento, você vai ver falando de Jacó, né? De Israel, ali tipificando aqui a nação, a grande nação de Israel. Sinedoc. A parte de alguma coisa é utilizada como se fosse o todo, ou vice-versa, né? Aqui o recurso da NASA, né? Sinedoc, né? Que palavra difícil de falar, Sinedoc. Então, aqui é utilizada, né? A parte de alguma coisa para que fosse usada como um todo, ou o todo para se identificar com a parte de alguma coisa. Por exemplo, falando-se da humanidade, né? Aqui em Salmo 1:1, fala que o homem, né? Começa lá o homem, tal, bem-aventurado o homem. Então, o que acontece? Aqui ele está falando do homem necessariamente, está falando da humanidade. O homem, né? Aqui em Provérbio 10:6, fala de cabeça, mas está falando do homem. O Antigo Testamento, né? Quando se fala a lei e os profetas, por exemplo, Mateus 7:12, né? Mateus 7:12. A lei e os profetas está falando do Antigo Testamento todo. Amém? Veja em sua Bíblia alguns exemplos, né? Esses aí são os exercícios que você deve fazer, porque isso ajuda muito a exercitar, né?
a sua percepção ali no texto, não é verdade? Ironia, declaração oposta. Vê aí, ó, recurso da NASA. Ironia, declaração oposta. É uma declaração oposta a uma verdadeira opinião, feita de maneira intencional. Por exemplo, se você estivesse fazendo uma caminhada em um dia muito quente e alguém visse você suando, né, e ofegando, e então perguntasse: você está com calor? E você respondesse: não, estou morrendo de frio. Né? O camarada está vendo você suando ali, ofegante, cansado. Ah, você está com calor? Não, estou morrendo de frio. Então você fez ali, utilizou ali um recurso chamado ironia. Bom, a Bíblia tem muitos exemplos de ironia. Veja Deus, né, utilizando esse recurso. Então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, 22. Isso, na verdade, é uma ironia, porque o homem nunca vai ser como Deus, né? Igual a Deus. E nunca vai ter o conhecimento de Deus, né? Todo o conhecimento de Deus. Satanás enganou ali Eva, Adão, não é verdade? Dizendo que eles teriam ali todo o conhecimento, tal, mas mentira. Eles não teriam. Caíram ali no laço do passarinheiro, tá? E ali Deus fala essa frase irônica para poder repreender não só o homem, mas toda aquela nuvem de testemunhos que estava ali, Satanás, anjos caídos que estivesse ali ao seu redor, todos eles foram repreendidos com essa declaração irônica de Deus ali, com muita sabedoria e verdade. Veja outro exemplo com Elias. Leia 1 Reis 18, 27, 29, aquela questão dos profetas de Baal ali, que Elias ironizou ali muito ali a situação dos profetas de Baal. Veja outro exemplo com Jesus, né? Leia Mateus 23, 32, você depois dá uma lida lá, Mateus 23, 32. Você vai encontrar vários outros exemplos em sua Bíblia. Procure alguns, né? Faz esse exercício aí que é bom. Pega o texto, né? Um texto que você está mais habituado até na Bíblia ali, tem aquele costume de ler, tem aquela pessoa que gosta muito de ler os evangelhos direto, né? Já leu até a Bíblia toda, mas tem aquela preferência de ler os evangelhos. Então, ou as cartas paulinas, pega ali, pega uma carta que você está habituado, um evangelho que você está habituado, ou até mesmo um livro do Antigo Testamento que você está habituado, e faz essas experiências aí que vai ser legal. Beleza? Hiperbole, ou seja, exagero, né? Hiperbole, exagero. É um exagero, né? Significa lançar além. Vem das palavras gregas hiper, né? Como nós conhecemos, com HYPER, né? Que significa no grego além, né? E balo. Balo é B-A-L-L-O, o O com circunflexo. Balô, que significa jogar, tá? Isso é grego, significa jogar. A junção dessas duas palavras, hiperbole, né? É utilizada para fazer um exagero intencional. Jesus utilizou muito este recurso. A hiperbole não pode ser confundida com linguagem literal, né? O grande erro das pessoas é muitas das vezes querer literalizar tudo, né? E às vezes o autor está usando ali um recurso de linguagem ali, uma figura de linguagem para ilustrar o seu texto, e a pessoa pega e utiliza aquilo de uma forma literal. Beleza? Veja este exemplo. Hoje está tão quente que eu estou fritando, né? De fato, ninguém vai fritar com o calor do verão. Veja alguns exemplos bíblicos, né? Salmos 6, Salmo 79, Mateus 5, versículo 30, Mateus capítulo 16, João capítulo 21 e Gálatas 4. Depois você dá uma lida aí, legal nessas passagens aí, beleza? E fritar no sol, né? Quem é carioca sabe que frita, né? 45 graus, você quase assa, né? Só jogar um tempero, você fica prontinho, né? Então Jesus, nas suas parábolas, ele utilizou muito esse recurso, né? Utilizou muito esse recurso, ele ilustrava, fazia muitas ilustrações para que as pessoas pudessem compreender, chamar a atenção do público, né? Jesus, ele ganhava a multidão, ele chamava a atenção das pessoas ali e ensinava verdades tão profundas e maravilhosas, não é verdade? Observação. É muito importante que aquele que lê um texto tenha conhecimento das figuras de linguagem, pois assim pode compreender o que o autor quis transmitir, tá? Isso aí dá a ideia das ilustrações que o autor está fazendo
aquilo que ele está enfatizando, né? Aquilo que ele está valorizando dentro do texto também. Quando o intérprete não possui conhecimento das figuras de linguagem, pode perverter o sentido do texto original. Isso acontece muito. A pessoa não tem conhecimento dos recursos de linguagem, ela começa a levar tudo para o lado, espiritualizar tudo, como a gente tem o costume de dizer, né? Ou então literalizar tudo. E nem tudo é literal e nem tudo é alegoria, né? Há um momento para ser usado as coisas, nós utilizando as ferramentas, né? Literárias, nós vamos conseguir entender e compreender bem o texto, vamos dizer assim. Agora, uma nota pessoal, irmão. O mais importante em um texto não é o que você quer entender, mas o que o autor quis transmitir. A Bíblia não é de particular interpretação. A grande verdade nisso tudo é você procurar entender, buscar entender aquilo que o autor quis transmitir. Porque aquilo que ele quis transmitir foi aquilo que o Senhor Deus Todo-Poderoso revelou a ele. A revelação de Deus Todo-Poderoso está ali, declarada pelo autor, inspirado por Deus, e você compreendendo o texto, você vai compreender aquilo que Deus quis dizer. Amém? A Bíblia não é um livro de códigos a serem decifrados, né? É uma fonte, e não é uma fonte, ou uma fonte estimulante para a fértil mente humana. Também não é. Mas a mensagem clara, direta, objetiva de Deus, que falou o que de fato quis falar. Então, querido, a Bíblia não é um conjunto de códigos, né? Como muitos acreditam aí, o pessoal da Cabala, outros mais acreditam, não. A Bíblia é clara para aqueles que querem interpretá-la de uma maneira clara, né? Uma maneira singular, uma maneira limpa, ímpar, sem estar ali envolvido com pensamento pessoal, aquilo que eu costumo dizer sempre. No que diz respeito à Bíblia, nós não podemos ter opinião pessoal. Nós temos que abraçar o texto e a verdade nele expressada. Então, somente isso. Amém? Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais, né? Aí sobre as figuras de linguagem simples. E na próxima aula vamos estar estudando algo muito importante, linguagem figurada e literal, tá? Isso aqui faz muita diferença quando você lê a palavra de Deus, viu? Já de antemão, eu quero te agradecer, pedir a Deus que abençoe você. Pedir também, mais uma vez, que você dê um joinha aí, que você se inscreva no canal e que você envie esse estudo para outras pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.